cheia de risos, se tornava um campo de batalha de sentimentos, e todos esperavam, com o coração na mão, sua resposta. A sala, antes iluminada por risos e músicas, parecia agora uma panela de pressão prestes a estourar. O avô parou, os olhos fixos no neto, e o silêncio se instalou. As vozes, que dançavam pela festa, agora se transformavam em murmúrios ansiosos. O que viria a seguir? O pai, com o coração apertado, torcia para que o avô entendesse a importância daquele momento, não apenas para o menino, mas para toda a família. Após um longo instante, o avô respirou fundo. A linha de seu maxilar se endureceu, como se o peso das tradições fosse uma carga que ele carregava há gerações. Ele olhou ao redor, os rostos dos filhos e netos refletindo o amor, mas também a expectativa e o medo. Um jovem sonhador no meio de tantos pilares de uma tradição rígida. Desenhar a festa, murmurou ele, ainda processando a ideia. O menino, percebendo a hesitação, se aproximou ainda mais. Avô, eu quero colocar todas as cores que aprendi com você no papel. Quero mostrar que a tradição e o sonho podem andar juntos, exclamou, a paixão fervendo em suas palavras. Um brilho momentâneo iluminou os olhos do avô. Algo na voz do neto ressoou com uma lembrança esquecida, uma infância repleta de liberdade, quando ele mesmo sonhava em ser mais do que um agricultor. Mas a vida havia-lhe passado os sonhos e as responsabilidades de forma pesada. Ele tinha o controle e a segurança que a terra lhe proporcionava. Mas, àquela altura, confrontado pelo espírito vibrante do neto, uma dúvida brotou em sua mente. Será que era hora de abrir mão do que conhecia? Você realmente acredita que podemos unir isso? Perguntou o avô com um tom suave, quase hesitante. A criança acenou com a cabeça, agora cheia de fé. Sim, avô, podemos criar algo único. As palavras do menino, como pinceladas de tinta em uma tela em branco, começaram a derrubar algumas barreiras no coração do avô. Ele lembrou-se de momentos em que usara tintas e pincéis, de viagens à cidade onde viu o mundo colorido e diferente, longe dos limites que ele mesmo havia imposto a si ao escolher o caminho seguro. O pai, à margem da conversa, sentia a adrenalina subir. Um nó se desfez em seu estômago enquanto via a luz voltar aos olhos do pai. Tentar não dói, avô, sugeriu ele com um sorriso tímido. Dá até para soltar a alma. Era como se fizesse um pacto silencioso com aquele momento, uma ponte entre gerações. A tensão se dissolveu quando o avô finalmente sorriu. Um sorriso que trazia todo o peso das memórias, mas também a leveza da possibilidade. Vamos desenhar a festa então, decidiu, com a voz firme e decidida. Uma a uma, as mãos se levantaram em aplauso. As cores do futuro já começavam a se misturar com os tons quentes da festa. Os convidados se uniram em entusiasmo, tomando conta de papéis e lápis, enquanto o avô começou a relatar histórias das gerações passadas, revivendo tradições, mas agora harmonizando-as com a nova era. Por algumas horas, os traços de um novo mundo brotaram no chão de São João do Sul, onde o amor se uniu à criatividade e o medo cedeu espaço à esperança. Contudo, no fundo, um novo sentimento surgia, um medo adormecido no avô, de não estar preparado para essa nova realidade. Os dias que viriam guardavam um desafio ainda mais complexo, a luta para equilibrar o que sempre soubera com o que seu coração finalmente aceitaria. Posso verdadeiramente deixar que a arte do meu neto quebre as correntes da tradição? Pensou. E enquanto novos desenhos tomavam vida na mesa, ficou a pergunta pairando no ar, uma incerteza que poderia transformar a magia que se formava em temores. O que mais poderia mudar? A festa continuou em meio a risos e cores, mas o avô sentia uma inquietação crescente dentro de si. Ele observava os traços vibrantes que emergiam nas folhas, lembrando-se das longas noites em que plantara os sonhos de seus filhos nas esperanças de suas colheitas. O que significava desenhar a festa, na verdade? Poderia aquilo se transformar em algo mais que apenas um papel colorido ou um desejo efêmero? Enquanto as histórias do passado eram desenhadas nas folhas, o avô notou a expressão de cada um dos presentes. Os rostos estavam iluminados, mas ele também percebia preocupações sutis, sussurros contidos.
Seus filhos trocavam olhares cautelosos e, nas conversas em grupo, notou murmúrios sobre as expectativas da fazenda, os desafios financeiros e o que significaria romper com um legado tão antigo. Ele se lembrou do quão difícil foi para ele, na juventude, decidir entre seguir a tradição ou buscar seus próprios caminhos. A incerteza tomou conta dele e o medo de falhar assombrava sua mente. Entretanto, no meio dessa confusão, algo belo começou a emergir. O menino, com seu brilho nos olhos, estava concentrado em seu desenho, criando uma cena que misturava elementos da festa tradicional com formas e personagens imaginários que só ele poderia inventar. Isso o impressionava. Ali estava a essência da mudança, a habilidade de criar algo novo, desafiando normas e expectativas. Quanta vida! Foi como se suas inseguranças fossem, por um momento, ofuscadas pela esperança desenhada à sua frente. A música mais uma vez tomou conta do ambiente, misturando-se ao odor doce das comidas típicas que eram servidas. O avô percebeu que, mesmo que houvesse um medo incômodo dentro dele, as cores e a criatividade do neto poderiam ser a chave para o equilíbrio que tanto temia perder. E se a tradição não se desfizer, mas se transformar? Refletiu. Um grupo de crianças começou a se aproximar, atraído pela energia contagiante da cena. "De onde você tirou tudo isso?" uma delas perguntou para o menino. O pequeno, com um sorriso orgulhoso, respondeu: "Do meu avô. Ele me ensinou que a vida é feita de histórias e cores." Ao ouvir aquilo, o avô sentiu seu coração apertar. Aquele simples reconhecimento trazia uma magia que transcendia o medo de perder a tradição. As vozes das crianças ecoavam como um bálsamo sobre suas incertezas. Ele viu que a tradição poderia muito bem coexistir com a arte e não apenas suportar essa mudança, mas florescer por causa dela. Um pensamento ousado surgiu. O avô queria, de verdade, incluir a gentileza e a ousadia de seu neto nos dias de amanhã. Mas, ao mesmo tempo, a memória de sua própria infância corria como um fio solto. Ele recordou o dia em que falou abertamente sobre seus sonhos ao pai. Um momento que culminou em um silêncio pesado e uma conversa cortada. Uma parte dele se perguntava se o menino também estaria se preparando para enfrentar a mesma rejeição. O que aconteceria se seus desenhos não fossem aceitos? Poderia seu neto sofrer o mesmo decepcionamento que ele experimentara? E naquele momento, a festa pareceu parar para compor um novo momento de tensão. Todos os olhares ainda estavam voltados para a mesa de desenho, mas havia também um peso no ar. Ele viu em cada rosto a esperança de mudança, porém a certeza da tradição ainda fazendo pressão sobre todos. "O que aconteceu na minha juventude não precisa se repetir", pensou o avô. Ele precisava confrontar seus medos e abrir seu coração. Antes que pudesse organizar seus pensamentos, um dos convidados fez uma declaração que cortou a sala como uma faca. "Acho que todos nós estamos com fome de mais liberdade e de algo maior do que apenas seguir as regras da tradição." As palavras ressoaram, acendendo lados da esperança e da dúvida ao mesmo tempo. O avô sentiu que chegara o seu momento, mas o que ele faria com isso? Como poderia conduzir a família para que os sonhos do neto não se perdessem novamente em meio às regras? Dessa forma, sua batalha interna se tornava muito mais que um simples dilema. Tratava-se de um chamado à ação, a hora de decidir se realmente lutaria pela nova realidade na qual seus filhos e netos tanto desejavam acreditar. E enquanto os olhos questionadores se voltavam para ele esperando uma resposta, um novo sentimento fervilhava no ar. O que mais ele estava prestes a descobrir sobre si mesmo e sua linhagem? Essa mudança era apenas o começo? O avô sentiu seu coração pulsar em um ritmo acelerado. O silêncio após a declaração do convidado era carregado de expectativa. Todos esperavam que ele dissesse algo que tomasse partido. Nesse instante, a mesa de desenho onde o pequeno criador estava imerso em sua arte parecia ser o centro do universo. Ele respirou fundo, tentando organizar os sentimentos que borbulhavam dentro dele. Liberdade. A palavra ecoou em sua mente como um mantra. Era isso que ele queria, não só para si, mas principalmente para seu neto. Mas como poderia abrir mão de um legado que valoriza tanto? O avô olhou para os rostos de seus filhos, os netos, as crianças em sua volta. "Crianças,
Eles eram a continuidade, suas raízes e seus ramos, e ele estava prestes a se tornar o solo fértil para que florescessem. Eu acredito que a tradição é uma parte importante da nossa vida, começou ele, hesitando, mas sentindo coragem. Ela nos define, nos une, mas ao mesmo tempo precisamos dar espaço para a criatividade, para que possamos crescer juntos. As palavras saíram de sua boca como um rio que, antes represado, agora encontrava seu curso. As reações foram imediatas. Alguns rostos se iluminaram, enquanto outros ainda estavam carregados de dúvida. Seu filho mais velho, com uma expressão de entendimento, acenou com a cabeça. Então você está dizendo que podemos fazer as coisas de um jeito diferente? Questionou, e havia um brilho curioso em seus olhos. Sim, o avô sentiu que começava a se libertar da pressão que o oprimia. Podemos manter nossas raízes e, ao mesmo tempo, deixar que novos brotos surjam. A arte do nosso neto, por exemplo, é uma forma de mostrar que a tradição não é um fardo, mas uma tela onde se pode criar algo único. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. O clima estava mudando e o avô notou que a tensão que antes dominava estava se dissipando. Era como se o ar tivesse se tornado mais leve, com uma sensação ao tirar o peso de um fardo das costas. O menino, que até então trabalhava em silêncio, levantou a cabeça com um brilho nos olhos. "Posso desenhar a fazenda com dinossauros e dragões?" perguntou, a emoção pulsando em sua voz. A sala se encheu de risadas. A ideia parecia tão absurda e alegre ao mesmo tempo. O avô sorriu. As preocupações envolvendo sua mente começaram a se dissolver. "Claro que sim", ele respondeu, rindo com a alegria do menino. "Podemos misturar tudo. Que tal uma festa com dinossauros dançando valsa? A tradição é só o começo do nosso próprio conto mágico." Espirais de risos e murmúrios de concordância se espalharam pela festa. A pequena revolução da criatividade iniciava precisamente ali, naquele instante. Era como se todos estivessem acordando de um sono profundo e percebendo que, afinal, a vida poderia ser mais leve e divertida. O avô observou enquanto as ideias começaram a se entrelaçar, como as cores da pintura. Cada um parecia querer adicionar algo àquela narrativa coletiva. A liberdade estava ganhando vida e ele se sentiu finalmente à vontade. Mas antes que pudesse relaxar, uma voz conhecida e carregada de peso o interrompeu. E se tudo isso acabar desmoronando? E se a fama e a tradição forem ofuscadas por ideias mirabolantes? Questionou um dos mais velhos da família, um homem que sempre trouxe à tona as preocupações. O avô silenciosamente enfrentou essa nova incerteza. Ele sabia que após aquele empurrãozinho de coragem, a estrada a seguir seria ainda mais desafiadora. A possibilidade de transformação estava diante deles, mas o medo do desconhecido ainda pairava no ar. "Talvez a única forma de descobrir seja arriscando", respondeu o avô com uma serenidade que não esperava ter. "A festa que criamos agora pode ser apenas o primeiro passo para algo muito maior. Mas será que estamos prontos para isso?" As olhares se cruzaram, carregando dúvidas e esperanças. O que estava por vir? O avô sentiu um frio na barriga, ansioso para desbravar as possibilidades que o aguardavam. Era o tempo de decisões. Agora, tudo dependia de como sua família encararia essa nova era que estava prestes a começar. O que eles escolheriam? O avô sentiu a tensão no ar. Enquanto todos se divertiam, com risos e ideias soltas, sua mente estava focada no que realmente importava. Ele olhou para o neto, que ainda desenhava em seu caderno. A inocência daquela criança era a esperança que ele tanto precisava. Mas, quando o avô ouviu seu filho murmurando algo para a esposa, seu coração se acelerou novamente. "Você acha que ele consegue suportar a pressão se falharmos?" O filho o olhou com receio, como se esperasse uma resposta que pudesse acalmá-lo. O avô entreabriu os lábios, mas as palavras não saíram. Ele também se perguntava se todo esse entusiasmo era mesmo sustentável. Seria certo apostar tudo nessa liberdade criativa? A festa continuava, mas a incerteza dentro dele se intensificava. Ele sabia que precisaria ter uma conversa importante com todos.
cada risada e cada ideia jogada no ar era um convite para que eles considerassem não apenas o presente, mas o futuro da família. Meu querido, o avô finalmente disse, aumentando um pouco a voz, captando a atenção da mesa. Podemos pensar em tudo o que desejamos agora, mas devemos também nos perguntar: estamos prontos para os desafios que virão? A liberdade tem um preço. Os rostos ficaram sérios, o clima brincalhão começou a se dissipar e a agitação deu lugar a um silêncio contemplativo. Era um momento de reflexão que ninguém havia antecipado. Ele sentiu que essa conversa era essencial. Devemos ser cuidadosos ao misturar as tradições com novas ideias. É preciso respeito no que fazemos, mas também coragem para arriscar. Ele continuou, seu olhar fixo no neto. Precisamos apoiar esse jovem a se expressar, mas sempre lembrando de onde viemos. O pequeno criador interrompeu, sem entender totalmente o peso das palavras. Eu só quero desenhar. Posso fazer isso, não posso? Sua voz era doce, mas havia um ponto de interrogação que soava como uma necessidade de confirmação. Neste momento, o avô percebeu que precisava do apoio da família para libertar aquele espírito criativo. Sim, disse ele em um sussurro, um sorriso reconfortante iluminando seu rosto. Mas precisamos de todos vocês para isso. Não é uma jornada que ele deve fazer sozinho. Ver os rostos dos filhos contorcerem um mix de preocupação e encorajamento fez seu coração aquecer. Havia uma conexão ali, um laço que transcendeu o medo que transitava naquela sala. O avô percebeu que o controle não estava nas suas mãos, mas no esforço coletivo da família. Vamos criar um espaço para que ele possa mostrar sua arte, a esposa do avô sugeriu, assumindo um papel de liderança. Um lugar onde todos os netos possam expressar suas ideias, com liberdade, mas com amor pela tradição. O avô assentiu. A ideia começava a florescer em sua mente. Ele viu uma nova janela se abrir diante deles, uma oportunidade de unir gerações. Isso é um sinal, uma forma de mostrarmos que estamos prontos. E quem sabe até possamos organizar uma exposição para os vizinhos, assim todos poderão ver. A conversa tomou um rumo cheio de entusiasmo. Ideias começavam a surgir, crescimento em vez de medo. Mas, enquanto todos festejavam, o avô sentiu uma vibração no ar, como se houvesse uma corrente elétrica. Ele se virou lentamente quando ouviu um barulho na porta, um visitante inesperado. Era um velho amigo da família, alguém que não aparecia há anos. O que ele traria e qual seria o impacto de sua presença nesse momento decisivo? Desculpe interromper, mas eu trouxe algo que pode mudar tudo, disse o amigo, com um olhar enigmático. E o avô não pôde evitar. O passado e o presente colidiam nesse instante, e a pulseira da mudança estava prestes a se manifestar. O que será que estava por vir? O avô fixou o olhar no amigo que surgira tão de repente. As palavras ressoavam como um eco na sala iluminada pelas risadas precedentes. Você trouxe algo? Questionou, tentando esconder a curiosidade que crescia dentro dele. O amigo, com um sorriso que desafiava o tempo, aproximou-se. Ele segurava um embrulho guardado sobre o braço, decorado com um laço discretamente desgastado. É um presente, mas mais do que isso, é parte da nossa história. Uma história que muitos de vocês esqueceram. Os olhares se cruzaram e a atmosfera que antes era de animação agora estava carregada de expectativas. O avô sentiu seu coração acelerar, uma mistura de apreensão e curiosidade. Seria isso um sinal? Algo que poderia acender a chama da criatividade que ele tanto queria ver brilhar em seu neto? Por que não revela logo? Disse seu filho, com uma pitada de impaciência. O avô notou em seu tom uma faísca de esperança. O interesse da família aguçava e o peso da conversa anterior parecia pairar no ar. Seria esse o momento que eles precisavam para se conectarem mais profundamente? Quando éramos jovens, este desenho, que se tornou uma lenda na nossa família, nos ajudou a superar desafios que pareciam impossíveis. O amigo começou a desatar o laço. E agora, ele pode fazer o mesmo por vocês. O avô franziu o senho, imaginando o que poderia ser. O amigo revelou uma pintura antiga, mas ainda vibrante. O cenário retratava uma árvore imensa, suas raízes fincadas nas montanhas e galhos que se estendiam como abraços para o céu. O avô imediatamente se lembrou de histórias contadas por seu pai sobre aquela árvore, símbolo de força e união.
Esta árvore é a metáfora da nossa família, o amigo continuou, seus olhos brilhando com emoção. Ela nos lembra que crescemos juntos, que nos sustentamos, mesmo diante das tempestades. O neto se levantou, aproximando-se da pintura. Sua expressão era de deslumbramento. Posso desenhar uma árvore assim também? Ele olhou para o avô, buscando o incentivo que tanto desejava. O avô sorriu, sentindo a conexão entre gerações. Com certeza, esta árvore pode inspirar você a criar algo único. O amigo acrescentou, mas isso não é só um quadro, existe uma mensagem oculta neste trabalho. Os antigos contavam que se encontrarmos as cores certas, trazendo à luz a essência de cada membro da família, podemos reviver a força que esse símbolo carrega. Um murmúrio de entusiasmo varreu a sala. Todos estavam hipnotizados, como se a pintura tivesse o poder de despertar algo adormecido. Então, precisamos descobrir as cores que representam cada um de nós, disse a esposa do avô. Estava evidente que a ideia de criar algo juntos começava a gerar uma energia palpável. Mas como conseguimos isso? Perguntou o filho, agora mais interessado. O avô notou uma maioria de cabeças acenando, reafirmando a vontade de se engajar na proposta. Era um momento de união, uma chance de finalmente não apenas sonhar sobre a liberdade criativa, mas de realmente vivê-la. O amigo olhou para cada um deles, deixando suas palavras reverberar. Às vezes, o que nos falta para lançar um novo capítulo é a coragem de tocar no passado. Lembrem-se, as cores não vêm apenas da pintura, mas da vida que vocês viveram juntos. Enquanto as mentes fervilhavam com novas ideias, o avô se perguntava com um frio na barriga. Será que este era o passo que faltava para se conectar ainda mais como família? Ele sentiu uma onda de esperança e ansiedade, mas sabia que o que quer que estivesse prestes a acontecer mudaria tudo. Ele fitou o neto mais uma vez, que sorria encantado, e fez uma pergunta que pairava em seu coração. Estamos prontos para redescobrir o que significa ser uma família unida? Com essa indagação no ar, a vibração na sala tornou-se quase palpável, como se algo grandioso estivesse prestes a se revelar, enquanto os olhos do avô se fixavam novamente na pintura. Precisavam descobrir juntos o que aquelas cores poderiam desvendar. O que mais poderia aquele velho amigo trazer? Uma nova jornada estava apenas começando. O avô olhou ao redor, os olhares da família já se fixando na árvore mágica que parecia respirar vida. Um novo impulso de coragem se formava dentro dele, como se cada expressão animada ao redor dele fosse um convite a explorar novas possibilidades. O neto, com os olhos brilhando, estava pronto a mergulhar na proposta. Vamos começar então? Disse a esposa do avô, com um sorriso encorajador. Que cores representam cada um de nós? O neto estava radiante. Eu quero vermelho, é a cor da minha paixão. Ele quase pulou de alegria, deslumbrado com a ideia de fazer parte de algo tão especial. O avô sentiu uma onda de nostalgia e esperança, a força da família daquele jeito, as cores vibrantes que ele sempre desejou ver na vida deles. Vou escolher o azul, disse o filho, pensativo. É tranquilidade e segurança. Minha cor reprova os momentos difíceis que já passamos. O tom emocional em sua voz fez o avô sentir um nó na garganta. Era uma lembrança de que desafios também podem se transformar em força, em união. A esposa do avô, sorrindo com carinho, afirmou: Eu vou querer o verde. Ele simboliza esperança e crescimento, que é o que estamos buscando agora, não é? A vibração da sala estava mudando. O amigo, observando a empolgação, interveio. Apenas lembrem-se, vocês não estão apenas escolhendo cores, estão compartilhando suas histórias de vida. Cada cor que escolhem carrega um pedaço do que vocês são e do que sonham. O avô, imerso na atmosfera mágica da composição familiar, decidiu se abrir. Ele respirou fundo e, em um tom mais suave, disse: Minha cor será o marrom. Representa a terra, as raízes, tudo o que construímos juntos. É a força que nos uniu apesar dos desafios. O neto olhou para o avô, absorvendo cada palavra. E depois, perguntou, com um brilho curioso nos olhos. Depois, vamos pintar todos juntos. A árvore vai crescer e, com ela, nossa conexão se fortalecerá. E, quem sabe, vamos encontrar uma nova parte de nossa história que ficou esquecida.
O avô sorriu, satisfeito com a dinâmica que emergia entre eles. Enquanto cada um escolhia suas cores, crescia dentro deles uma vontade de revelar histórias apenas deixadas ao acaso. Eles se lembraram das risadas nos natais, das brigas compartilhadas e até das lágrimas que cruzaram suas jornadas. O amigo deles, observando em silêncio, percebendo a profundidade daquela transformação, e sentia que já havia cumprido seu papel. O movimento na sala, agora, assumia a forma de um verdadeiro evento. Os tintas foram trazidas e cada um se inclinou sobre a tela enquanto a árvore começava a ganhar vida. Mais do que uma obra de arte, era um mosaico de sentimentos e memórias. Os risos eram acompanhados por conversas animadas. Embora todos estivessem envolvidos em sua própria dança criativa, o avô se sentia inquieto. Algo dentro dele pulsava com um pressentimento. Seria que ao final deste processo, segredos ainda mais profundos viriam à tona? Uma parte dele lamentava que o passado fosse tão complexo, mas a esperança era forte. À medida que cada pincelada colorida catapultava um novo momento entre eles, ele se perguntou se estavam mesmo prontos para descobrir o que uma nova jornada realmente significava? O que mais poderia se revelar? E assim, sem perceber, uma espécie de pacto silencioso se formava entre eles. Estariam prontos para enfrentar as sombras e trazer à luz elos que tinham ficado esquecidos? E então, no meio daquela atmosfera vibrante, o filho se virou e olhou fixamente para o avô. Você acredita que vamos descobrir algo que pode mudar tudo? A pergunta pairou no ar como um desafio. O avô sorriu, mas seu coração pulou de nervosismo. Será que era hora de revelar não apenas as cores, mas também aquelas verdades que estavam entrelaçadas no coração da família? A sala estava envolta em cores vibrantes. O vermelho dançava em cada respingo, enquanto o azul trazia uma calma que preenchia o espaço. A energia pulsava em sintonia e a sensação de união se aprofundava em cada pincelada. Mas, no fundo, o avô sentia um turbilhão de emoções. Ele não conseguia evitar o pensamento que o consumia. E se os segredos que guardava fossem maiores do que imaginava? Enquanto os outros se entregavam à magia da criação, ele se viu refletindo sobre sua própria história. Lembranças de um passado que preferia esconder surgiram como sombras, sussurrando dúvidas. Seria este o momento exato para abrir o coração? E se isso destruísse a harmonia que estavam construindo? Vão ser as melhores cores que a gente vai usar, exclamou o neto, como se pudesse ler os pensamentos do avô. Essa inocência pura fez o velho respirar mais fundo, tentando deixar os medos de lado. A árvore mágica estava crescendo e cada cor representava não só um desejo, mas um pedaço de cada um deles. Eu estou amando isso! A esposa do avô estava tão envolvida, com os dedos sujos de tinta e uma expressão de pura alegria. Quando ela olhou para o marido, ele sentiu o calor daquele amor, o que o fez hesitar ainda mais em expor suas preocupações. Avô, vamos fazer a árvore mais alta! O neto tinha uma visão, seus olhos brilhavam com a possibilidade. E, de fato, ali estavam eles, todos juntos, unindo-se em busca de algo maior. Mas o avô ainda lutava com a ideia de que certas verdades poderiam vir à tona. Ele se lembrou do dia em que perdeu seu próprio pai. As palavras não ditas, as promessas quebradas, tudo se acumulava como uma pedra pesada em seu coração. O avô não queria que o mesmo acontecesse novamente. Ele não queria que os netos e filhos carregassem fardos que poderiam ser evitados. Se ao menos eu encontrasse coragem, ele murmurou para si mesmo. Com o movimento da caneta, uma ideia começou a tomar forma. A arte não era apenas uma maneira de preencher uma tela, era uma catálise, uma ponte para libertar as emoções guardadas. Um sopro de novidade o atingiu. E se ao invés de ocultar as verdades, ele as utilizasse como base para a força da árvore? Seu olhar se iluminou. Ei, pessoal! O avô chamou, surpreendendo a todos. Eles pararam com pincéis suspensos e olhares curiosos. Que histórias, avó? Aquelas que muitas vezes deixamos de lado, os desafios que enfrentamos e as lições que aprendemos. A voz do avô tremia um pouco, mas ele continuou. Nós temos um passado rico e talvez seja a hora de pintá-lo junto com a árvore, de maneira que as novas cores nunca esqueçam o quê? O neto franziu a sobrancelha.
Que histórias, avó? Aquelas que muitas vezes deixamos de lado, os desafios que enfrentamos e as lições que aprendemos. A voz do avô tremia um pouco, mas ele continuou. Nós temos um passado rico e talvez seja a hora de pintá-lo junto com a árvore, de maneira que as novas cores nunca esqueçam-o. Só de onde vieram. Os olhares se encontraram. A esposa do avô sorriu, encorajando. O filho, um pouco apreensivo, concordou lentamente. Pode ser libertador, não é? Sim, e pode mudar tudo. O neto falou com ardor, mal contendo sua empolgação. Vamos começar agora mesmo. Mas ao mesmo tempo que aquele ânimo o cercava, o avô se perguntou se estava seguro de compartilhar tudo. O que realmente poderia vir à tona? Que verdades guardadas eles estavam prontos para encarar? Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil. Algo lhe dizia que, ao expor sua história, não apenas a árvore se tornaria mais forte, mas a própria família também. A revelação de segredos poderia fortalecer os laços entre eles ou, ao contrário, colocar à prova a estrutura que eles haviam construído com tanto carinho. Então, o que vocês acham? Estão prontos para essa jornada? O avô questionou, os olhos centelando com um misto de esperança e receio. A resposta de cada um na sala fazia o coração do avô disparar. Todo o desenrolar daquela conversa poderia mudar tudo, e ele não tinha certeza se estava pronto para enfrentar o que viria em seguida. E naquele momento decisivo, enquanto todos aguardavam a sua resposta, um pequeno vaso de flores em uma mesa ao lado começou a tremer, como se quisesse deixar escapar um segredo próprio. O avô olhou distraidamente para o vaso de flores, as pétalas tremulando suavemente, como se estivessem repletas de um mistério. O que poderia ser tão urgente dentro daquela pequena planta? O momento parecia tenso, como se o próprio ar em volta estivesse entrelaçado com um segredo a ser revelado. Avô? O neto chamou, puxando-o de volta à conversa. Vamos falar das histórias. O que você não conta pra gente? A inocência da pergunta era um chamado à coragem que o velho tanto precisava. Ele respirou fundo, na esperança de poder encontrar o início nessa jornada. Vocês sabem que a nossa família passou por desafios, né? Poucas pessoas têm ideia do que enfrentamos, às vezes por escolha, outras por falta de coragem mesmo. Eu fui um desses. Ele começou lentamente, a voz um pouco trêmula. Enquanto falava, a cena na sala parecia mudar. As cores da pintura, até então vibrantes e alegres, agora pareciam um reflexo do que ele estava prestes a compartilhar. Uma mistura de tons quentes, mas também algumas sombras que não podiam ser esquecidas. Se a árvore era feita de esperança, suas raízes eram os desafios enfrentados. Quando eu tinha a idade de vocês, perdi meu pai em um acidente. Eu era apenas um garoto e ainda sinto a dor daquela perda. As palavras que não trocamos pesaram em meu coração por tanto tempo. Nunca tive coragem de contar tudo para minha mãe, e isso me corroía por dentro. Ele olhou nos olhos do neto, buscando um fio de compreensão. E hoje eu não quero que vocês carreguem essas pedras. Quero que saibam que é normal sentir dor, mas também é essencial compartilhar. A esposa do avô olhou carinhosamente para ele, enquanto o filho, com voz baixa, disse: às vezes a gente acha que é mais fácil calar, mas na verdade é libertador falar. Ele estava visivelmente emocionado, como se aquele momento estivesse ecoando algo dentro dele que ele nunca havia discutido abertamente. O neto, ainda com a esperança nos olhos, perguntou: então, avô, tem mais histórias que você não contou? Alguma que seja divertida, pelo menos. O avô sorriu, um misto de alívio e saudade agarrando-se a seu peito. Sim, tem uma história de uma festa de aniversário que eu tentei planejar para sua avó. Eu não sabia muito de como fazer, mas, ao invés de flores, eu trouxe um gato. Imaginem a confusão. Ele riu, lembrando-se das gargalhadas que ecoaram por toda a casa. Ainda bem que tinha mamãe para salvar o dia, o neto respondeu, rindo junto, o clima na sala começando a se soltar, como as pinceladas na tela. O avô olhou nos olhos de cada um. Seus rostos irradiavam uma luz nova. Cada risada era um passo a mais em direção à cura. E há muitas destas histórias.
Todas estas alegrias e tristezas se entrelaçam de maneiras que nos ensinam muito sobre o amor. Esse amor que se torna a base da nossa árvore, que devemos pintar juntos. A esposa do avô colocou a mão em seu braço, como um pedido silencioso para que ele continuasse. É importante lembrar, meu amor, todos nós temos histórias para contar, não importa quão dolorosas sejam. Ele assentiu, sentindo o calor daquela conexão, mas ainda havia muito a ser revelado. Contar significa confiar, e isso é essencial, mesmo que assuste. Mas sou grato por vocês estarem dispostos a ouvir. Agora quero que também tragam suas histórias para essa árvore. O que vocês enfrentaram? Que dificuldades marcaram vocês? Silêncio. O vaso de flores, agora perdido nos pensamentos do avô e da família, parou de tremer, mas a tensão no ar era palpável. O neto olhou para a mãe e o pai. Eu posso falar, a esposa do avô disse lentamente, a voz cheia de emoção. Houve um tempo em que eu senti que era invisível. Mas você se tornou tão importante para nós, o neto interrompeu com sinceridade. E assim, a sala começou a se encher não apenas de cores, mas de verdades que rompiam como flores desabrochando. No entanto, uma pergunta pairava no ar, como uma sombra entre as luzes. E se as histórias forem mais difíceis do que imaginamos? Sussurrou o avô, uma inquietação se formando em seu coração. O que mais poderia ser revelado? As cores da árvore ainda estavam por se amalgamar, e todos sabiam que a jornada de cada um só estava começando. O avô ficou em silêncio, absorvendo a intensidade do momento. O ar estava carregado de emoções, e todos pareciam prontos para compartilhar suas verdades. Uma transformação começava a acontecer na sala, uma mágica que se desenrolava a partir das histórias de vida entrelaçadas. Neto, ainda tão cheio de esperança e brilho nos olhos, olhou para o avô esperando que ele desse o próximo passo. Se há algo que aprendi na vida, começou o avô, é que a verdadeira força se revela nas nossas feridas, e nós precisamos encarar o que nos magoou para que possamos aprender e crescer. A esposa do avô assentiu, seu olhar suave o incentivando a prosseguir. Todos nós carregamos bagagens e às vezes é preciso deixá-las para trás para dar espaço a algo novo. O neto, ainda segurando seu lápis de forma firme, fez uma pergunta que ecoou pela sala. E se a gente não souber lidar com essas histórias, como podemos trazer isso para nossa árvore? A sala ficou em silêncio novamente, mas o avô sorriu, percebendo que as dúvidas também eram parte necessária do processo. É normal ter medo, meu querido. O importante é que juntos podemos suportar isso. Nossas histórias não são apenas sombras, elas também carregam luz. Cada desafio traz consigo a oportunidade de reencontrar a essência positiva em nós. Um brilho atravessou os olhos do filho do avô, agora mais interessado na conversa. Eu também tenho uma história. Uma vez, quando eu era criança, participei de uma competição de futebol. Era um grande sonho, mas no último jogo eu errei um pênalti e nossa equipe perdeu. A vergonha foi tão grande que por muito tempo pensei que não conseguiria me recuperar. Mas, depois de um tempo, percebi que a verdadeira vitória estava em não desistir dos meus sonhos. Aprendi que errar faz parte da jornada. O avô sorriu, percebendo que cada um deles estava finalmente encontrando seu espaço na conversa. Isso mesmo, cada erro nos ensina algo sobre nós mesmos. Vocês estão ajudando a criar os galhos da nossa árvore. E lembrem-se, a beleza dela vem da diversidade das nossas experiências. Eu também quero falar, gritou o neto, quase pulando animado. Quando fui excluído de uma turma na escola, eu me senti tão solitário, mas logo encontrei novos amigos que me aceitaram. Ele olhou para o avô com um brilho nos olhos. Isso me deu forças para entender que a amizade verdadeira existe em muitos lugares. As cores na árvore começaram a ganhar uma nova complexidade, refletindo cada nuance das histórias contadas. O vaso de flores se tornara o centro das atenções, como se oferecesse coragem àquele momento de desabafos. A esposa do avô, agora mais à vontade, decidiu se abrir. Tive momentos em que me senti perdida, especialmente quando me tornei mãe. Não sabia se estava fazendo certo para vocês, como equilibrar a vida profissional e a família. Mas com o tempo, aprendi que está tudo bem não ter todas as respostas. O importante é sempre tentar.
Um murmúrio de concordância envolveu a sala e o avô sentiu um nó se desfazer em seu peito. Cada história trazia uma nova luz. Todos ali tinham suas fragilidades, mas também seus trunfos. Ele percebeu que esse era o verdadeiro sentido da árvore que estavam criando. Um monumento onde cada cor, cada história se unia em um pináculo de amor e apoio. "E o que nós fazemos com essas histórias a partir daqui?" perguntou o filho, com um misto de preocupação e esperança. O avô refletiu. "Nós as usamos como guia. Vamos fazer da nossa árvore uma representação de tudo que somos e de tudo que podemos nos tornar juntos. Devemos lembrar que, mesmo diante de desafios, a força de cada um sempre ajudará a sustentar o próximo. Nossa tradição se enriquecerá ao aceitar novas cores." Os olhos de todos brilharam. A energia na sala estava em ebulição. Eles estavam construindo algo mais do que apenas uma pintura. Eles estavam formando um legado, um espaço onde cada um poderia se expressar sem medo. "Vamos fazer isso juntos, aqui e agora!" exclamou o neto entusiasmado. E logo as cores começaram a se misturar, formando uma árvore majestosa e viva, pulsando com a energia e as histórias recém-reveladas. O avô olhou ao redor e, por um momento, viu não apenas sua família, mas uma nova era de compreensão e empatia. Eles estavam prontos para acolher as verdades, os medos e as realizações uns dos outros. Isso era só o começo. Havia muito mais a se criar, explorar e aprender. E assim a árvore começou a ganhar vida sob suas mãos, cada pincelada desenhando um futuro onde tradição e criatividade coexistiriam, onde cada um seria apoiado e celebrado. A festa, que começou com um segredo, se transformava na verdade em uma celebração da vida, da união e da coragem. O avô sorriu. Afinal, a verdadeira transformação não estava apenas nas cores e formas que preencheriam a tela, mas na maravilhosa jornada que decidiram trilhar juntos. E agora, queridos leitores, se vocês se emocionaram com essa história, é hora de mostrar seu apoio. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que tocam o coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a se encontrarem com essas narrativas especiais. Comente suas reações e teorias sobre o final e como se sentiu durante essa jornada incrível. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam sentir a magia dessa conclusão que nos ensina sobre amor, tradição e coragem. Você precisa fazer isso agora mesmo, não espere nem mais um segundo.